que é mais assustador? Ser humilhado por um homem cruel ou ser salvo por alguém que todos temem? Na história de hoje, vamos entrar no mundo silencioso e opressor do Clube Hípico Imperial, um lugar onde a garçonete Laura só quer fazer seu trabalho para custear o tratamento de sua irmã doente. Mas sua noite se transforma em um pesadelo quando ela vira o alvo de Fernando de Andrade, um herdeiro arrogante que, para se divertir, a submete a uma série de humilhações cruéis. Quando a situação chega a um ponto insuportável e Laura está prestes a ceder, uma figura se levanta das sombras. Não é um herói, mas sim Antônio Vilar, o bilionário mais enigmático e temido do país, que assistia a tudo em silêncio. Mas a ajuda dele não vem da bondade. Vem de um lugar muito mais frio, calculista e aterrorizante. Fique conosco para descobrir o desfecho desta história eletrizante e entender que, às vezes, a justiça veste o manto do próprio medo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E comente aqui embaixo, você acha que a atitude de Vilar foi um ato de justiça ou uma demonstração de poder? E de qual cidade do Brasil ou do mundo você nos assiste? O Clube Hípico Imperial não era um lugar de risadas, mas de sussurros. O som ambiente era um murmúrio contido, o tilintar discreto de talheres de prata contra porcelana e o farfalhar de páginas de jornais econômicos. O ar era denso, impregnado com o cheiro de couro envelhecido, cera de abelha polindo a madeira escura dos lambris e o aroma fantasmagórico de charutos fumados horas, ou talvez décadas, antes. Para Laura, trabalhar ali era como se mover no interior de um relógio antigo e solene. Cada peça tinha sua função, cada engrenagem se movia com uma precisão silenciosa, e qualquer ruído fora do compasso era notado com um olhar de reprovação. As paredes eram adornadas com retratos a óleo de homens de bigode e olhar severo, os fundadores e presidentes passados do clube, que pareciam julgar cada movimento dos vivos lá embaixo. Laura aprenderá a arte da invisibilidade. Seus passos eram inaudíveis sobre o tapete persa, suas mãos eram ágeis e precisas ao servir o vinho, e seu rosto mantinha uma expressão de neutralidade polida, uma máscara que ela vestia ao cruzar as portas duplas de carvalho maciço. Ela não estava ali por opção, mas por necessidade. A necessidade tinha nome, sobrenome e um leito de hospital, sua irmã mais nova, Sofia. O tratamento era caro, experimental, e o salário absurdamente alto que o Imperial pagava aos seus poucos e selecionados funcionários era a única esperança de Laura. Cada noite suportada naquele mausoléu de privilégios, cada sorriso forçado e cada humilhação engolida seco era convertida em mais uma semana de tratamento para Sofia. Por isso, ela se tornará a melhor, a mais discreta, a mais eficiente. Ela conhecia os hábitos de cada sócio, quem gostava do uísque com apenas uma pedra de gelo, quem preferia o café amargo e quem, como o homem na mesa do canto, não gostava de absolutamente nada além de silêncio e solidão. Esse homem era Antônio Vilar. Uma ilha de silêncio em um oceano de sussurros. Ele sempre se sentava na mesma mesa, no recanto mais sombrio do salão, de onde podia observar tudo sem ser o centro das atenções. Laura nunca ouvirá sua voz em um tom acima de um murmúrio direto e funcional. Ele pedia sua água com gás e seu filé mal passado com a mesma economia de palavras com que, segundo as lendas que corriam entre os funcionários, ele desmantelava corporações inteiras. Era o homem mais temido do país. Não um medo de violência física, mas um pavor intelectual. Diziam que ele via o mundo como um tabuleiro de xadrez, e que estava sempre 10 movimentos à frente de todos. Sua presença impunha um respeito gélido que nem o sócio mais antigo do clube ousava desafiar. Naquela noite, porém, a paz opressiva do salão foi quebrada por uma mesa perto da lareira. 3 homens, mais jovens que a média dos frequentadores, riam de uma forma que beirava o desrespeito às tradições não escritas do lugar. Eram liderados por Fernando de Andrade, herdeiro de uma construtora, um homem cuja arrogância era tão grande quanto sua fortuna herdada. Ao seu lado, Ricardo Souza, de uma família mais nova no círculo da elite, tentava desesperadamente se encaixar, rindo um pouco mais alto do que o necessário das piadas de Fernando. Foi quando Fernando chamou com um aceno de mão displicente, que a noite de Laura começou a azedar. Garçonete, disse ele, a palavra saindo de sua boca como se deixasse um gosto ruim. Este vinho está bolchoné. Laura sabia que não estava. Ela mesma havia aberto a garrafa, e a rolha estava perfeita. Era um teste. Uma pequena peça de teatro para entreter seus amigos. Peço desculpas, senhor. Trarei outra garrafa imediatamente, respondeu ela, a voz calma,
o rosto impassível. Enquanto se afastava com a garrafa de vinho caríssimo, ouviu a risada de Fernando. Viu? Eles nem sabem a diferença. Basta usar uma palavra em francês e eles entram em pânico. Ricardo Souza riu junto, uma risada um pouco vacilante. Ao retornar com a nova garrafa e servir o vinho, Laura sentiu os olhos de Ricardo sobre si, um brilho de desconforto, talvez até de culpa, antes que ele o escondesse atrás de um gole de vinho. Ele era o mais fraco do grupo, o mais perigoso por sua necessidade de aprovação. Ao se endireitar, depois de servir o último copo, seus olhos, por acidente, cruzaram o salão e encontraram os de Antônio Vilar. Ele a observava. Não, ele observava a mesa de Fernando. Sua expressão era a de sempre, indecifrável, como uma superfície de granito polido. Mas pela primeira vez, Laura teve a sensação de que ele não estava apenas ocupando um espaço. Ele estava assistindo. E, naquele clube onde nada acontecia por acaso, a atenção de Antônio Vilar era a coisa mais valiosa e aterrorizante que alguém poderia ter. A segunda garrafa de vinho, idêntica à primeira, foi recebida com uma cerimônia pomposa e farsesca. Fernando de Andrade girou o líquido na taça, aspirou o aroma com uma expressão de falsa concentração e, por fim, tomou um pequeno gole, deixando-o passear pela boca como um conhecedor de renome mundial. Ah, sim, declarou ele em voz alta, para que as mesas vizinhas pudessem ouvir. Agora sim. Este está no ponto. É impressionante a diferença que uma boa rolha faz. Marcos, seu lacaio, concordou com um aceno vigoroso, enquanto Ricardo Souza apenas deu um sorriso tenso, os olhos evitando encontrar os de Laura. Ela se retirou da mesa, o corpo se movendo com a graça de sempre, mas por dentro, sentia um nó de gelo se formar em seu estômago. Aquilo não era sobre o vinho. Nunca fora. Era sobre poder, e a noite estava apenas começando. Ela tentou se ocupar, atendendo às necessidades discretas e previsíveis dos outros sócios. Um café expresso para o desembargador aposentado na mesa 4, uma segunda dose de conhaque para o industrial perto da janela. Cada tarefa era uma pequena fuga, um momento de normalidade profissional. Mas, inevitavelmente, a luz de chamada da mesa de Fernando se acendia novamente, um pequeno ponto âmbar no painel de controle do salão que para Laura brilhava como um sinal de alerta. Garçonete, chamou Fernando quando ela se aproximou, sua voz tingida de um tédio performático. O cinzeiro. Está com 2 bitucas. Troque-o. Laura olhou para o cinzeiro de cristal. Havia de fato 2 bitucas de cigarro, perfeitamente normais. A regra do clube era trocá-lo a cada 3. Era um pedido mesquinho, projetado apenas para fazê-la andar. Imediatamente, senhor. Ela cruzou o salão, sentindo os olhares dos outros sócios, um misto de irritação pela perturbação e desdém pela situação. Ela pegou um cinzeiro limpo e refez o percurso. 20 minutos depois, a luz se acendeu novamente. Desta vez, era Ricardo Souza, empurrado por um cutucão de Fernando. A minha água, disse ele, a voz um pouco baixa demais. Eu acho que o gelo já derreteu demais. Poderia trazer um novo copo com gelo fresco? Laura olhou para o copo dele. O gelo estava praticamente intacto. Certamente, senhor, respondeu ela, a máscara de cordialidade firmemente no lugar. O ciclo se repetiu por mais 1 hora. Chamavam-na para reclamar de uma corrente de ar invisível, para perguntar as horas, para pedir que o guardanapo de linho de Marcos, que mal havia sido tocado, fosse substituído por um menos amassado. Cada viagem era uma pequena procissão de humilhação. E em cada uma delas, Laura sentia a presença de Antônio Vilar em seu canto escuro. Ele não se mexia. Continuava com seu jantar, os movimentos mínimos e precisos. Mas ela sentia seu olhar. Não era um olhar de pena, nem de cumplicidade. Era um olhar de observação pura, analítica, como um cientista observando o comportamento de espécimes sob pressão em uma placa de Petri. A indiferença dele era, de alguma forma, mais perturbadora do que a crueldade de Fernando. A crueldade ela entendia, era a ferramenta dos fracos que se achavam fortes. Mas a indiferença de Vilar era um abismo. A zombaria finalmente mudou de foco, saindo dos objetos para ela. Você deve ouvir muitas conversas interessantes neste salão, não é? Perguntou Fernando, com um sorriso malicioso. Sobre fusões, aquisições, grandes negócios sendo fechados. Laura permaneceu em silêncio,
a resposta padrão para perguntas pessoais. É uma pena que não deva entender metade das palavras, ele concluiu, e o grupo riu. Foi um golpe direto, um ataque à sua inteligência, à sua classe. Laura sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou um sorriso neutro. Apenas o suficiente para saber quando os senhores precisam de algo, senhor. A resposta, embora respeitosa, continha um pingo de dignidade que pareceu irritar Fernando. Ele a encarou por um momento, os olhos se estreitando. Ele estava procurando uma nova maneira de quebrar sua compostura. Em um gesto que pareceu casual demais, ele deslocou o garfo de prata, que caiu do prato e aterrissou com um baque suave no tapete. O silêncio se instalou na mesa. Fernando não se moveu para pegá-lo. Em vez disso, ele olhou para Laura, um sorriso condescendente se formando em seus lábios. Ora, veja só, que desajeitado eu sou. Ele a fitou, o desafio claro em seu olhar. Ele não precisava dizer mais nada. A ordem estava implícita. Ricardo Souza olhou para o garfo no chão e depois para o rosto de Laura, o desconforto estampado em sua face. Ele abriu a boca para dizer algo, mas a fechou novamente ao ver o olhar de advertência de Fernando. O medo venceu. Seja uma boa menina e pegue para mim. Sim, disse Fernando, a voz baixa e falsamente gentil, o tipo de voz que se usa para dar uma ordem a um cachorro ou a uma criança pequena. A frase ficou suspensa no ar pesado do clube, uma humilhação final e explícita. Laura ficou paralisada, o som do seu próprio coração pulsando em seus ouvidos. Curvar-se para pegar aquele garfo seria mais do que um ato de serviço. Seria um ato de submissão. E do outro lado do salão, pela primeira vez naquela noite, Antônio Vilar parou de comer. Sua mão, que segurava uma faca, pousou sobre a toalha de linho branco. E ele observava, esperando para ver o que ela faria. O tempo no clube hípico imperial congelou. O murmúrio de conversas distantes, o tilintar de um copo, tudo se desvaneceu em um silêncio denso e pesado. Cada sócio no salão, antes imerso em seu próprio mundo de privilégios, agora estava ciente do pequeno drama que se desenrolava perto da lareira. Eram espectadores de uma execução pública, onde a arma era um garfo de prata e a vítima era a dignidade de Laura. Ela permaneceu de pé, o corpo rígido, a ordem de Fernando ecoando em sua mente: seja uma boa menina e pegue para mim. Sim. A frase era uma obra-prima de crueldade, embrulhada em uma camada fina de falsa polidez. Era uma carícia que arranhava, um veneno servido com um sorriso. Em seu íntimo, uma batalha violenta era travada. Uma parte dela, a parte que ainda se lembrava de quem era antes daquele uniforme, gritava em protesto. Gritava para que ela jogasse a bandeja no chão, para que dissesse a Fernando exatamente o que ele era: um menino mimado, um homem pequeno inflando seu ego às custas de quem não podia revidar. Essa parte ansiava por sentir o prazer fugaz da rebelião, mesmo que custasse seu emprego. Mas outra voz, mais forte e mais desesperada, abafava a primeira. Era a voz que sussurrava o nome de Sofia. Laura viu, com a clareza de uma visão, o rosto pálido de sua irmã em uma cama de hospital, o sorriso fraco, mas cheio de esperança. Viu os equipamentos médicos caros, as contas que se acumulavam, o olhar cansado de sua mãe. Este emprego não era um emprego, era uma linha de vida. Era a única coisa que se interpunha entre sua irmã e a incerteza. A dignidade, ela percebeu com uma amargura que queimava sua garganta, era um luxo. Um luxo que ela, naquele momento, não podia pagar. O orgulho não pagaria pela próxima sessão de quimioterapia. A rebelião não compraria os medicamentos. Então, ela fez uma escolha. Ela se renderia. Engoliria o veneno e sorriria, porque o amor por sua irmã era maior que o amor por si mesma. Lentamente, em um movimento que parecia levar uma eternidade, ela começou a se curvar. Cada centímetro para baixo era uma derrota. Ela sentia dezenas de olhares em suas costas, facas invisíveis de curiosidade e pena. O mundo se reduziu ao tapete persa, com seus padrões intrincados, e ao brilho frio do garfo de prata que repousava sobre ele. Ela se ajoelhou, o tecido de seu uniforme estalando suavemente. Sua mão estendeu-se, os dedos pairando a milímetros do metal. E foi então que Fernando, não satisfeito com a simples submissão, decidiu aprofundar a ferida. Com um movimento sutil do seu sapato de couro italiano, ele empurrou o garfo para um pouco mais longe, para debaixo da mesa. O gesto foi quase imperceptível para os espectadores mais distantes, mas para Laura,
foi como um soco. Ele a estava forçando a se arrastar. O sorriso dele se alargou. Mas antes que ela pudesse se humilhar ainda mais, ele pareceu ter uma ideia ainda mais brilhante, ainda mais perversa. Ah, espere aí! Exclamou ele, com uma alegria infantil. Com um movimento rápido e deliberado, ele arrancou o anel de sinete de ouro de seu dedo mindinho, para o horror silencioso de Laura, o deixou cair bem no centro do que restava de seu creme brûlée. A joia pesada afundou na mistura pegajosa de creme e caramelo queimado. Ora, vejam só! Hoje estou impossível, disse ele, rindo para seus companheiros de mesa. Marcos deu uma gargalhada alta e forçada. Ricardo Souza, por sua vez, ficou pálido como cera, os olhos fixos na sobremesa profanada como se visse uma cena de crime. Sabe, o garfo pode esperar, continuou Fernando, o tom agora pingando falsa preocupação. Mas este anel era do meu avô. Tem um valor sentimental enorme. Seja um anjo e pesque-o para mim, por favor. Eu detestaria sujar minhas mãos. A monstruosidade do pedido pairou no ar. Não era mais sobre fazê-la se curvar, era sobre fazê-la se sujar, se aviltar, mergulhar as mãos na sujeira que ele havia criado. Era a aniquilação completa de sua humanidade, transformando-a em uma ferramenta, um objeto a ser usado para sua diversão. Laura olhou para a tigela de porcelana, para o anel de ouro submerso no creme amarelado. Depois, olhou para o rosto de Fernando, para seus olhos que brilhavam com um prazer sádico. As lágrimas, que ela segurara com uma força sobre-humana, finalmente transbordaram, silenciosas e quentes, traçando um caminho por seu rosto. Ela estava encurralada, destruída. O silêncio no clube era agora total, um vácuo à espera de um clímax. Sua mão tremia incontrolavelmente enquanto se erguia, pairando sobre a borda da tigela. Ela iria fazer. Ela tinha que fazer. E no outro lado do salão, na mesa mais escura, Antônio Vilar lentamente, com uma precisão cirúrgica, dobrou o guardanapo de linho que estava em seu colo e o depositou ao lado de seu prato. A refeição havia terminado. A observação, também. O som que quebrou o feitiço não foi um grito, nem uma palavra. Foi o ruído discreto e deliberado do guardanapo de linho de Antônio Vilar sendo pousado sobre a mesa. Seguiu-se o rangido suave de sua cadeira sendo empurrada para trás. No silêncio absoluto do clube hípico imperial, esses pequenos sons soaram como trovões. A mão trêmula de Laura, que pairava sobre a tigela de creme brûlée, congelou. Sua cabeça, e a de todos no salão, virou-se em uníssono na direção da mesa mais escura. Antônio Vilar levantou-se. Ele se moveu sem pressa, ajeitando o paletó de corte impecável com um gesto calmo. Por um instante, todos pensaram que ele estava simplesmente indo embora, alheio ao drama. Mas ele não se virou para a saída. Ele se virou para a mesa de Fernando de Andrade. E começou a andar. A travessia de Antônio Vilar pelo salão foi a caminhada mais longa que Laura já presenciara. Cada passo era medido, silencioso sobre o tapete persa, mas cada um parecia fazer o chão vibrar. Os sócios nas mesas por onde ele passava encolhiam-se em suas cadeiras, baixando os olhos, como animais na savana sentindo a aproximação de um predador alfa. A arrogância e a diversão haviam se evaporado do ar, substituídas por algo muito mais denso e primitivo, o medo. O sorriso no rosto de Fernando vacilou, depois desapareceu, substituído por uma máscara de confusão e apreensão. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Para ele, Vilar era apenas uma lenda sombria do clube, um homem a ser evitado, não confrontado. Vilar parou ao lado da mesa, sua sombra se projetando sobre o grupo. Ele não olhou para Fernando. Ele não olhou para Ricardo ou Marcos. Seu olhar, frio e desinteressado, pousou em Laura. Moça, disse ele, a voz um barítono baixo e calmo, que não continha um pingo de pena, apenas uma ordem factual. Pode se levantar. Sua ajuda não é mais necessária aqui. As palavras eram simples, mas o efeito foi imediato. Elas dissolveram a situação, redefiniram a realidade. Elas tiraram Laura do papel de serva humilhada e a transformaram em uma espectadora, e, ao mesmo tempo, anularam completamente o pequeno jogo de poder de Fernando, tratando-o como uma trivialidade infantil que já havia acabado. Laura, em choque, obedeceu. Ela se levantou, as pernas bambas, e deu um passo para trás, saindo do centro do palco. Só então, com Laura em segurança à margem, Vilar moveu a cabeça lentamente e fixou seu olhar em Fernando de Andrade.
O olhar não era de raiva. Era algo muito pior. Era um olhar de total e absoluto desinteresse, como se Fernando fosse um inseto, uma criatura insignificante que mal valia o esforço de ser notada. Fernando, disse Vilar, o nome saindo de seus lábios pela primeira vez. Boa noite. Diga-me, seu pai já conseguiu resolver aquela pendência com os acionistas japoneses da construtora? Ouvi dizer que o último balanço trimestral foi problemático. A pergunta caiu na mesa como um bloco de gelo. Não tinha nada a ver com a situação, e ao mesmo tempo, tinha tudo a ver. Era uma demonstração de poder puro. Vilar não estava apenas mostrando que conhecia Fernando, estava mostrando que conhecia os segredos de sua família, suas fraquezas, os esqueletos em seu armário corporativo. O rosto de Fernando de Andrade perdeu toda a cor. A menção pública e casual a um problema interno e sigiloso de sua empresa era uma ameaça velada da mais alta ordem. Era um aviso. Eu não sei do que o senhor está falando, gaguejou Fernando, o suor brotando em sua testa. Não sabe, continuou Vilar no mesmo tom monocórdico. Isso é ainda mais preocupante. Ele se inclinou ligeiramente para frente, e o grupo todo recuou instintivamente. Um homem que tem a própria casa em desordem não deveria se dar ao luxo de criar desordem na casa dos outros. E, principalmente, um homem cuja fortuna depende da percepção de estabilidade não deveria se divertir com a honra de quem trabalha para viver. É um sinal de fraqueza, Fernando. De instabilidade. E o mercado, Vilar fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar, não tem paciência para fraqueza. Ele havia, em menos de um minuto, desmantelado a base da arrogância de Fernando. Ele o lembrou de que sua riqueza era herdada, seu poder, frágil, e que ele, Antônio Vilar, poderia quebrar tudo aquilo com um sussurro no lugar certo. Tendo estabelecido o domínio completo, Vilar baixou o olhar para a tigela de creme brûlée, para o anel de ouro que repousava nela. Seu avô, disse ele, provavelmente ficaria desapontado. Então, ergueu os olhos novamente para Fernando, o olhar agora contendo uma ordem silenciosa e implacável. Pegue o anel dele. O comando foi dito em voz baixa, mas ecoou como um decreto real. A humilhação era agora um círculo completo, a arma de Fernando virada contra ele mesmo. Ele, que se recusará a sujar as mãos, que se divertira com a ideia de Laura fazê-lo, era agora ordenado a realizar o mesmo ato aviltante. Por um segundo, a rebelião brilhou nos olhos de Fernando, mas ela morreu ao encontrar o vazio gélido do olhar de Vilar. Com a mão trêmula, sob o olhar horrorizado de seus amigos e o silêncio atônito do clube inteiro, Fernando de Andrade enfiou os dedos na sobremesa pegajosa. Ele remexeu o creme até encontrar o anel, puxando para fora com um som úmido e repugnante. Sua mão estava coberta de creme. A cena era patética, grotesca. Vilar observou o ato sem nenhuma expressão. Ele não sorriu. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a confirmação de um resultado esperado. Com Fernando completamente quebrado, Vilar se endireitou. Ele deu um último e breve olhar para Laura, um reconhecimento tão rápido que ela quase pensou ter imaginado. E então, sem mais uma palavra, ele se virou e caminhou em direção à saída, sua silhueta escura desaparecendo pelas portas de carvalho e deixando para trás um silêncio mais profundo e aterrorizante do que qualquer um que aquele clube já conhecera. O vácuo deixado pela partida de Antônio Vilar era uma entidade própria, uma pressão negativa que sugava todo o som e o ar do salão. Por um longo e suspenso momento, ninguém se moveu. Fernando de Andrade permanecia de pé, a mão erguida e coberta de creme, o anel de sinete do avô repousando na palma suja como uma relíquia profanada. Seu rosto, antes uma tela de arrogância e depois de pavor, estava agora completamente vazio, os olhos vidrados de um homem cuja realidade havia sido publicamente desmantelada. A humilhação que ele planejara para Laura havia retornado para ele com a força de um maremoto, deixando-o afogado em seu próprio sadismo. O primeiro a se mover foi Marcos, o bajulador. Sem uma palavra, com o rosto pálido de quem acabou de ver um fantasma, ele se levantou, deu as costas para o amigo e se retirou do salão em passos rápidos e silenciosos, abandonando o barco que afundava. A deserção pareceu despertar Fernando de seu transe. Com um som gutural, um misto de soluço e raiva, ele atirou o anel sobre a mesa, onde o objeto aterrissou com um baque surdo sobre a toalha de linho, deixando uma mancha amarelada. Ele se virou e, sem olhar para ninguém, marchou para a saída, os ombros curvados, a glória da noite transformada em uma derrota vergonhosa e inesquecível.
Agora, apenas Ricardo Souza restava na mesa do desastre. Ele estava paralisado, o corpo rígido, o olhar fixo na bagunça sobre a mesa. Lentamente, ele ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Laura. Naquele olhar, ela viu uma tempestade de emoções que a surpreendeu. Havia a vergonha, profunda e corrosiva. Havia o medo, um pavor palpável não só de Vilar, mas da própria elite que ele tanto tentará impressionar. E havia algo mais, algo que ela não esperava, uma admiração aterrorizada, como se ele a visse pela primeira vez, não como uma garçonete, mas como o epicentro de um evento sísmico. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas balançou a cabeça em um gesto de negação ou desculpa, levantou-se e também partiu, deixando Laura sozinha ao lado da ruína de sua noite. Foi então que o gerente, o Sr. Alves, finalmente materializou-se, saindo de seja lá qual for o buraco em que esteve se escondendo. Ele se aproximou da cena com a cautela de um especialista em desarmar bombas, os olhos saltando da mesa bagunçada para o rosto de Laura. Laura, minha nossa, você está bem? Perguntou ele. A preocupação em sua voz claramente não era por ela, mas pelas possíveis repercussões do incidente. O Clube Hípico Imperial operava com base em discrição e ordem. A cena daquela noite fora uma quebra catastrófica de protocolo, envolvendo dois de seus mais poderosos sócios em lados opostos. Estou bem, Sr. Alves, respondeu Laura, a voz surpreendentemente firme. Ela ainda processava o turbilhão de eventos. Sentia-se como se tivesse sobrevivido à queda de um avião, abalada, mas inteira. O Sr. Vilar, ele falou com você? O gerente perguntou, a voz baixa, como se o simples ato de dizer o nome de Vilar pudesse conjurá-lo de volta. Apenas o que o senhor ouviu, disse Laura. O alívio no rosto do Sr. Alves foi quase cômico. Certo, certo. Escute, Laura, o que aconteceu aqui foi lamentável. O comportamento do Sr. de Andrade foi inaceitável. Por favor, tire o resto da noite de folga. Com pagamento integral, é claro. Vá para casa, descanse. Nós cuidamos disso aqui. A dispensa era tanto uma gentileza quanto uma medida de controle de danos. Ele precisava que ela sumisse antes que outros sócios tentassem conversar com ela, antes que a história se espalhasse ainda mais. Laura apenas assentiu. Ela não queria nada mais do que fugir daquele ambiente. No vestiário dos funcionários, a notícia já havia chegado, viajando pelos corredores na velocidade da fofoca e do medo. Suas colegas a olhavam de forma diferente. Havia admiração em alguns olhos, mas principalmente, havia uma nova distância. Ela era a garçonete que atraíra a atenção de Antônio Vilar. Era como ser tocada por um raio. Mesmo que você sobrevivesse, ninguém mais queria ficar muito perto durante uma tempestade. Ao sair para o ar frio da noite, a realidade finalmente começou a se assentar. Ela não se sentia como uma donzela salva por um cavaleiro. Sentia-se como uma gazela que, prestes a ser devorada por uma hiena, fora salva por um leão que simplesmente decidirá que aquela era sua caça, seu território. A intervenção de Vilar não fora sobre bondade. Fora sobre poder. Fora uma demonstração, uma lição brutal sobre a hierarquia da selva em que viviam. Fernando de Andrade quebrou as regras não ao ser cruel, mas ao ser barulhento, fraco e deselegante em sua crueldade. Ele havia perturbado a ordem, e Vilar, o predador no topo da cadeia alimentar, simplesmente o colocará de volta em seu devido lugar. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus sob a luz pálida dos postes, Laura repassava as palavras de Vilar. Ele não a defenderá, ele aniquilará seu oponente. Ele usará a informação como uma arma de precisão cirúrgica e o medo como um gás paralisante. E ela percebeu a verdade mais assustadora da noite. A justiça, às vezes, não vinha vestida de luz, mas envolta na escuridão mais profunda. Aquele sentimento não era de pura gratidão. Era um coquetel complexo e perturbador de alívio, pavor e uma estranha, fria e recém-adquirida compreensão de como o mundo realmente funcionava. A normalidade, quando retornou, parecia frágil e artificial, como uma fina camada de verniz sobre uma madeira rachada. Nos 2 dias seguintes, Laura se dedicou a cuidar de Sofia. Elas assistiram a filmes, leram revistas e conversaram sobre tudo e nada. Ver o sorriso de sua irmã, ouvir sua risada, era o antídoto de que Laura precisava. O cheiro de antisséptico do hospital e a luz suave do quarto eram seu mundo real, o Clube Hípico Imperial, uma aberração sombria e distante. No entanto,
a memória daquela noite a assaltava em momentos de silêncio. Ela repassava a cena em sua mente, não com o pavor da vítima, mas com a curiosidade fria de uma analista. A intervenção de Vilar não fora um resgate, fora uma correção de mercado. Fernando de Andrade era um ativo tóxico, criando volatilidade e má publicidade, e Vilar, como um acionista majoritário do poder, simplesmente o liquidara. A lição era clara: no topo, a crueldade era aceitável, desde que fosse eficiente, silenciosa e, acima de tudo, não demonstrasse fraqueza. Quando retornou ao trabalho na terceira noite, o clube era o mesmo, mas a percepção que tinham dela havia mudado radicalmente. Seus colegas de trabalho a tratavam com uma nova reverência cautelosa. Os sussurros cessavam quando ela passava. Ela não era mais apenas Laura, era a mulher que Vilar defenderá, ou melhor, a mulher por quem Vilar destruíra outro homem. Para eles, ela era um mistério, alguém que havia tocado no sol negro e sobrevivido. Os sócios que haviam testemunhado a cena agora a reconheciam. Alguns a ignoravam com mais afinco, como se tivessem medo de contágio. Outros, porém, ofereciam-lhe um breve e quase imperceptível aceno de cabeça, um sinal de respeito nascido do medo. Ela deixará de ser invisível, e descobriu que a visibilidade era uma armadura desconfortável e pesada. Ela preferia o anonimato de antes, mas sabia que nunca mais o teria de volta naquele lugar. Naquela noite, Ricardo Souza estava lá, sentado sozinho em uma mesa pequena, longe da lareira, o antigo palco de seu constrangimento. Ele não comeu, apenas pediu uma água e ficou olhando para o copo, girando-o lentamente. Laura o atendeu com sua eficiência de sempre, o rosto neutro, a voz calma. Ela não lhe deu nenhum sinal de reconhecimento, tratando-o como qualquer outro sócio. Mas ela sabia que ele a procuraria. E, perto do final de seu turno, quando o salão já estava quase vazio, ele o fez. Ele se levantou e esperou por ela perto do corredor de serviço, o corpo tenso, o rosto pálido. Laura, disse ele quando ela se aproximou, a voz baixa e rouca. Eu sei que não tenho direito, mas eu preciso pedir desculpas. Pelo que aconteceu na outra noite. Pelo meu comportamento. Laura parou e o encarou, o rosto calmo, os olhos perscrutadores. Ela não disse nada, apenas esperou. A ausência de uma reação imediata pareceu desarmá-lo ainda mais. Eu fui um covarde, continuou ele, as palavras tropeçando umas nas outras. Um completo e absoluto covarde. Eu vi o que Fernando estava fazendo, eu sabia que era errado, mas eu tive medo. Medo de ser o próximo alvo dele, medo de ser excluído. E quando o Sr. Vilar apareceu, o medo foi 1000 vezes pior. Eu só queria que soubesse que eu sinto muito. De verdade. Ele terminou, o olhar fixo no chão, esperando a sentença. Laura o observou por um longo momento. Ela não sentia raiva. A raiva parecia uma emoção simples e inútil agora. O que sentia era uma espécie de clareza fria. Ela via Ricardo não como um monstro, mas como ele realmente era. Um homem fraco, um produto do ambiente tóxico que tanto desejava pertencer. Ele era apenas uma engrenagem menor na máquina. Eu aceito suas desculpas, Sr. Souza, disse ela finalmente, e a formalidade de seu tratamento o fez estremecer. Naquele salão, ela continuou, a voz suave, mas cada palavra pesando uma tonelada, o medo é a moeda corrente. Todos pagam com ele. A única diferença é que alguns, como o Sr. de Andrade, não têm o suficiente para cobrir as próprias dívidas. A análise foi tão precisa, tão fria e tão reminiscente da lógica de Vilar que Ricardo ergueu o olhar, chocado. Ele esperava gritos, ou talvez lágrimas. Não esperava ser dissecado com a mesma precisão cirúrgica que Vilar usará com Fernando. Ele viu em seus olhos que ela não era mais a mesma garçonete da outra noite. Agradeço sua honestidade, concluiu Laura, antes de lhe dar as costas e desaparecer pelo corredor de serviço, deixando-o sozinho com sua vergonha redimida. Ao final de seu turno, enquanto trocava o uniforme por suas roupas normais, Laura sentiu um estranho alívio. A conversa com Ricardo havia sido o epílogo que ela não sabia que precisava. Ao sair do clube, ela olhou para os arranha-céus que se erguiam no horizonte, as luzes dos escritórios brilhando na noite como estrelas artificiais. Eram os domínios de homens como Vilar. Ela ainda precisava daquele emprego, sua irmã ainda precisava dela. Nada disso havia mudado. Mas ela havia mudado.
Ela não temia mais os monstros que viviam naqueles castelos de vidro e aço. Porque naquela noite terrível, ela havia olhado o mais temido de todos nos olhos, e em seu silêncio, ela finalmente entenderá a linguagem deles. E esse conhecimento, ela sabia, era uma forma de poder que ninguém jamais poderia tirar dela. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desta história, tenho certeza de que vai adorar as que estão aparecendo na tela agora. Aqui você encontra uma playlist com nossas melhores histórias, escolhidas a dedo para você. E aqui está o nosso vídeo mais recente, quentinho do forno. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre a história de hoje e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!